Boa noite, tudo bom, turma? Oi, Carol, Carla, tudo bom? Fran Teixeira, Almai Essência, Daniele, Eba, Corações, eu gosto, exclusiva. Tudo bom, Tereza? Como é que vai? Tassiana, Galpão, muito bom. Galpão Floresmilha, né? Eba, corações, mandem, bem-vindos aqui ao nosso aulão. Vamos falar de atividade física, vamos falar de verão, vamos falar de corpo humano. Olha aqui que bacana, quem está aqui comigo hoje para ajudar na live. Deixa eu tampar aqui essa parte, olha que bacana. Olha aí nosso corpo, quantos detalhes tem no nosso corpo, olha só de meridiano, de pontos específicos, hein? Cada coisa legal, muito bacana, né? E a gente vai falar também sobre óleos essenciais, né? Como vocês já sabem. E olha quem eu trouxe aqui para conversa hoje. Olha essas referências aqui. Ó. Isso aqui, acho que vocês não vão ver. Isso aqui é um livro francês, tá? Ao contrário. Livro escrito pelo Dr. Penoil Franchomme, muito bacana. Eu vou explicar algumas coisinhas que estão no conselho desse livro. Esse livro já é... Ele é antigo já, não é um livro dos mais novos, mas a ideia é de 2001, hein? 2001. E muito bom. E aí eu vou usar aqui, eu já marquei as páginas, eu vou mostrar para vocês uns detalhes bacanas sobre o conceito de óleo essencial, porque as perguntas que chegaram foram todas essas aqui, né? E algumas estão ligadas a emagrecimento, a gordurinha que nos pertence, né? Ela fica aqui, então a gente quer se livrar dela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, corações, convidem pessoas, alunos maravilhosos. Gratidão enorme por vocês estarem sempre aqui. Segunda-feira, né? Hoje ainda tá friozinho em São Paulo. Tivemos aí uns dias quentes e dias frios, né? Esse calor vai e vem. Então a gente fica aí nesse vai e vem, né? E falando de verão, boa noite, aromatista Dona Kátia, guten night, Claudete, tudo bem? Olá, estamos chegando perto de 100, hein? Com 100 eu já começo a aula aqui e já começo a falar tudo que eu sei. Opa, já são 101, então agora vai. Pessoal, então hoje o tema, a chamada foi ali Projeto Verão, mas na nossa filosofia a gente não é tão, vamos dizer assim, da malhação, né, em geral, daquele esquema do projeto verão de chamar atenção na praia. O nosso projeto verão aqui é diferente, é um projeto verão para nós mesmos, para a saúde, para o bem-estar, para a gente entender como é que funcionam os sistemas do nosso corpo e para a gente poder colher os melhores benefícios possíveis dos óleos essenciais na nossa rotina, né, porque o trabalho que a gente tem feito aqui é um trabalho de esclarecimento, um trabalho de aprimoramento, de transferência de conhecimento e para clarear aí as possibilidades que nós temos com os óleos essenciais na nossa vida, tá? Então eu vou deixar os comentários andando, porque eu estou com duas pessoas que são do nosso time, é a Juliette e a Tatiana. Então muito obrigado, Juliette e Tatiana. Vocês respondam, por favor, passem aí, por favor, os detalhes, ó, pessoal. Vou levantar aqui uma vez, daqui a pouco eu levanto de novo. Aqui tá o e-mail experience@wnf. Vocês não levem a mal que tá feia a letra, porque eu escrevi ao contrário, tá? Para vocês verem certinho. E o voucher de hoje é WNF 3008, ok? Sempre a data, né? Então tá lá, WNF responde feliz. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês, né? Fico o dia inteiro ali, a gente fica debatendo, falando das perguntas, e elas dão muito apoio para mim, então eu tenho que agradecer essas meninas, que elas valem ouro, valem platina, valem, sei lá, tudo que é tão valioso, né? Talvez óleo de rosa. Muito bom. Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós estamos no aulão 15, né? E aqui é atividade física com óleos essenciais. Atividade física é um trabalho muito amplo na sociedade. Nós temos muitos tipos de atividade física e com propósitos diferentes, né? Então a gente pode citar como diferentes atividades físicas, desde a ginástica comum, né? Assim como o yoga, também é uma espécie de atividade física, assim como talvez o crossfit, que é uma coisa mais pesada, ou academia,
e assim por diante. Tem vários nomes, né? E eu não sei qual que é o propósito, aquilo que você gosta de fazer. Então eu vou falar de uma forma genérica, também abordando um pouco sobre a idade, né? Falando da evolução e do pensamento lógico que está por trás de tudo isso, né? Tudo isso tem a ver com experiência. Hoje eu peguei um elevador, falando em experiência, e no elevador estava escrito o seguinte: você não aprende com a experiência, você aprende refletindo sobre a experiência que você teve. Eu gostei muito dessa frase, eu não consegui gravar o autor, mas estava lá ele, assim, até algum pensador moderno. Então, repetindo: oi, tudo bom, Sil? Professor, isso mesmo, obrigado. Então vamos lá, a gente não aprende com a experiência, a gente aprende refletindo sobre a experiência. O que quer dizer isso, né? Exatamente, se você tem uma experiência e você não pensa para que ela valeu, por que aquilo está acontecendo, provavelmente ela passa na superfície, passa de forma rasa e você não vivencia. Mas quando você vivencia a experiência, você reflete sobre ela, obviamente você colhe o melhor fruto. Você tem essa experiência para que você possa reproduzi-la de forma positiva ou evitá-la de forma negativa, tá? Então é muito importante a gente compreender que cada cúmulo de experiência na nossa vida é um pouquinho, né, de aprendizado que acumula na nossa alma. Esse é o tesouro que a gente consegue carregar quando a gente vai para a nossa próxima jornada, né, para a nossa próxima vida. Então, as experiências são muito importantes. Eu tenho tido experiências boas com óleos essenciais há muitos anos, são quase 30 anos já de experiências boas. E esses dias eu tenho uma colaboradora lá da WNF, a Patrícia, ela está sempre aqui na live também, está tratando o cabelo, está cuidando da pele, está entrando na história da WNF. E esses dias ela estava trabalhando comigo com os meus certificados, com as minhas aulas. As aulas que eu dei em universidade, eu recebo um certificado de professor, né? E aí, isso para nós foi ela estava digitando todos eles, que eu quero montar meu currículo no LinkedIn é bagunçado, no Lattes, em tudo quanto é lugar, então eu estou juntando tudo isso para poder colocar lá. 81 certificados. Aí isso para mim foi Aí eu lembrei de todas as experiências que eu tive dando aula e assim por diante, foi muito bacana. E então eu me sinto tão confortável em poder passar conhecimento para vocês, em estar aqui junto com vocês. Me sinto muito bem podendo passar isso e vendo que vocês também dão feedback para nós, né? Vocês mandam perguntas para a WNF, perguntam sobre coisas que vocês vivenciaram. Isso tudo é muito, 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 muito bacana, ok? Então, beleza. Então eu vou responder aqui algumas perguntas, tá? E vamos nessa, daqui a pouco acaba, tá bom? Valeu. Então aqui é o seguinte, ó. Da Tamara e Mônica, né? Duas pessoas que acho que fizeram a mesma pergunta. Algum óleo para ser utilizado no pré-treino? Sim. Quais são os óleos mais bacanas para o pré-treino? Esses dois aqui, ó. Alecrim e menta piperita. Os dois são óleos estimulantes. Como é que você faz? Como é que você passa? Ó, eu vou recomendar esse litrão de óleo daqui, ó. Esse daqui é um óleo base, tá? Vegetal. Esse óleo daqui, quando você tem esses copinhos também, vem nos óleos vegetais, não vem nesse grande, vem nesse pequenininho aqui, né? De 50 ml. Se você não tiver, você pode pegar qualquer dosador, né? E medir. Aqui você coloca 5 ml, por exemplo, para o pré-treino, né? 5 ml. E você pode colocar 2 gotas de alecrim e 2 gotas de menta. E aí o que você faz? Você espalha esses óleos na mão, mistura aqui, né? Mistura aqui, passa para uma cubeta, um pires pode ser, uma cubeta, um pires, aqui a WF tem essas cubetinhas aqui. Você pega com a polpa dos dedos, homogeniza esse óleo e vai nas partes que você vai movimentar mais e você aplica, tá? Você aplica no corpo, nas pernas, você simplesmente aplica, como se fosse passando um creme no seu corpo hidratante. E você vai para atividade física. A vantagem de usar óleo no pré-treino é que o óleo ele retém um pouco mais de água na pele. Então você vai perder menos água
E a outra vantagem de ter os óleos essenciais é que o cheiro, além de ser estimulante, também tem as questões do óleo essencial penetrando pela pele. E isso ajuda, né? Então aqui, ó, repetindo o óleo de alecrim e óleo de menta piperita. Você pode colocar até 2 gotas de cada, no máximo 4 gotas no pré-treino. E usa, por exemplo, esse óleo base, ele tem todos os óleos vegetais misturados já. Abacate, rosa mosqueta, semente de uva, é tudo misturado. Esse daqui é o melhor custo-benefício para vocês. Você vai comprar de 1 litro e ele vai durar bastante, tá? Você pode usar óleo vegetal, normalmente assim, se você tiver uma pele seca, você vai usar o óleo vegetal de girassol. Esse seria o mais adequado, se for usar o óleo puro. Se você tiver uma pele oleosa, aí você usa óleo de abacate. Então, pele seca, girassol, oleosa, abacate. Mistura os óleos essenciais e aplica. Você pode usar isso 2, 3 vezes por semana, sem problema nenhum. Agora, todo dia fica pesado também você ficar aplicando. Com o tempo você enjoa do óleo essencial e você pode aplicar mais o óleo vegetal. Então, aplique alternadamente. Treinos, algumas vezes você aplica o óleo essencial, outras não precisa saturar, entendeu? Você vai usar de vez em quando até você ficar bacana. Esse óleo de 1 litro não rança? É uma pergunta interessante. Todo óleo rança, por isso ele tem esse... Então, assim, todo óleo ele vai rançar, ele vai oxidar. O rançar é quando ele oxida. Então, o que você não pode ter contato, você não pode colocar nada aqui dentro que contamine o óleo. Mas quando você tira ele assim, ele sai numa boa. O prazo de validade desses óleos aqui são 2 anos. Então você tem 2 anos para consumir. Por que eu falo assim grande, né? Se você usa muito, né? Se você usa pouquinho, você vai usar por dia 5 ml. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter 5 ml, 50 ml 10 dias. Então aqui vai dar quase 1 ano de aplicação. Só que ele é muito bom, tá? Quero de 1 litro pro cabelo. Legal, você que quer de 1 litro pro cabelo, vai ser muito bom, né? Deixa eu beber minha aguinha aqui. Então, quando a gente passa o óleo essencial na pele, o óleo essencial tem algumas funcionalidades. Esse livro que eu mostrei para vocês aqui é um livro de franceses que fizeram uma pesquisa longa. Olha que coisa interessante que eu vou mostrar para vocês entenderem o raciocínio, tá? Aqui, nessa primeira página, o que eles fazem? Não dá para vocês lerem, tá tudo em francês e tá tudo torto. Mas aqui o que ele está mostrando? Uma molécula virando... Qual molécula vira qual molécula, né? Como que é a síntese dessas moléculas? O que quer dizer isso aqui? Que o óleo essencial ele tem um monte de tipo de molécula dentro dele. Um monte de famílias moleculares diferentes, tá? Então ele vai ter lá 15 grupos familiares, assim por diante. Obviamente, para dominar esse assunto, você precisa fazer um curso. Logo, logo vou lançar um curso maravilhoso chamado Fundamentos dos Óleos Essenciais. Inacreditável, aonde nós juntamos todo o nosso conhecimento lá na WNF, na fazenda, nos laboratórios, com os químicos, e colocamos tudo num curso, assim, foi condensado, prensado um conhecimento, assim, para que você não tenha mais dúvida de como o óleo essencial funciona, né? E esse curso ele vai ser lançado agora aí em setembro, nós estamos chegando lá, vocês vão amar. Aí eu estou mostrando aqui a outra página. Nessa página aqui, por exemplo, já tem os setores das moléculas. Então, as moléculas colocadas em setores. Então, onde fica a cetona, o aldeído e assim por diante. Então, aqui ele está separando setores por referencial de carga elétrica, né? E aí, no estudo deles, eles mapearam, então, esses setores e colocaram representantes de cada molécula numa lista. Só que aqui eu tenho 41 moléculas. Aqui ele está com 41 posições. Se eu for juntar todas as moléculas que já foram descobertas em óleo essencial, dá mais de 8.000 moléculas diferentes. Então é coisa pra dedéu, tá? Então isso aqui não representa nem a pontinha do iceberg. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Foi identificado um grupo de moléculas que são lipolíticas, que é esse grupo de moléculas aqui. Então, o que significa? Que depois eles fizeram várias pesquisas com células e com aqui, ó, células se desenvolvendo e tal, e como que essas células se comportavam com os óleos essenciais. E mapearam, então, toda essa estrutura química, né? Toda essa estrutura da química, ó. Para vocês verem o livro, ele chama lá Aromathérapie, exatamente, é em francês. É um livro de 2001, então já faz muito tempo, já tem 20 anos esse livro aqui.
Eu conheço esse livro desde a época que eu morei fora, e eu recebi esse livro de um amigo meu suíço, chamado Jean-Marc Duriot. Ele é um grande especialista no trato digestivo e na microbiota, né, digestiva e tal. E a gente usa esse material como referência. É um material muito, muito bom. Então, mas eu usei isso aqui, exemplos, para vocês verem de onde vem o conhecimento, que não sou eu só falando, tá? A gente tem uma base que vem sendo construída um em cima do outro. Eu, vendo o livro, eu já tenho experiências próprias que seguem a tese de funcionalidade do livro. No entanto, tem as nossas experiências aqui, com os olhos daqui, com o nosso dia a dia, né? E isso é muito valioso, isso é algo que é uma riqueza. Por isso que nós vamos fazer o curso para poder passar para vocês, tá? Então eu falei aqui dos óleos sobre pré-treino. Aí tem aqui uma pergunta. Qual é a diferença entre óleo essencial e essência? Essa pergunta ela é recorrente e o time da WF fez um post. Se você for aí no nosso feed, tem um post bacana lá falando exatamente sobre isso. Acho que vale a pena olhar. Mas assim, se eu for falar para você qual que é a diferença, é o seguinte: eu sou o óleo essencial, tá? Eu sou o óleo essencial aqui, ó, vivo, eu falo, eu tenho personalidade. E o Bob é a essência, ele quer me copiar, ele quer ser alguém aqui, mas ele é um boneco, ele imita. A essência, ela imita. Ela parece que é, mas ela não é. O óleo essencial é vivo, tá? Vivo. Essa aqui é fácil, a Neiva tá perguntando, óleo essencial para insônia. Fácil, Neiva. Qualquer um desses dois aqui, ó, lavanda ou lavandim. Ah, lavandim, esse é o novo óleo que a WNF lançou. Putz grila, lavandim, ele é tão bom quanto a lavanda, só que é bem mais barato. É um óleo mais barato. Então, para quem consome muito, faz muita massagem, trabalha com óleo essencial, quer economizar um pouco, que a lavanda é cara, tá mais cara, né? O lavandim supre essa questão de custo e não precisa, né? E não precisa desfazer da sua lavanda. A lavanda você pode deixar para momentos mais especiais. O cheiro do lavandim é tão bom quanto a lavanda, eu até prefiro, tá? Então isso é muito bacana. Ah, quem está falando que quer o curso, eu vou recomendar ir no Linktree aqui, nosso. Então aqui na nossa bio tem o Linktree, você vai lá, tem lá o curso Fundamentos Óleos Essenciais, você vai lá e faz só uma pré-inscrição, só fala, quero fazer o curso, porque a gente já vai reservar as vagas de quem tem assistido as aulas aqui e dá privilégio para vocês. Lavandim para escada a pé, ok, no lugar da francesa? Sim. Você vai usar o lavandim igual você usa a lavanda. A única diferença que o lavandim tem da lavanda é que o lavandim tem 3 ou 4% a mais de cânfora. É só isso. No caso de dor, às vezes até ajuda mais. Mas eu adoro lavandim, acho que lavandim é uma bênção, é bem mais produtivo, bem mais barato, então você pode usar tranquilamente o lavandim. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Que características tem um excelente óleo essencial e um óleo vegetal? Eu vou juntar essa pergunta daqui com a outra pergunta que está aqui embaixo. Ó. É confiável comprar óleos essenciais na Shopee? São originais? Então assim, agora que está na moda, né? Óleo essencial, aromaterapia, parará, que está nessa moda, surgiu um monte de marca. Surgiu um monte de gente querendo aproveitar aí, fazer uma boquinha no cenário dos óleos, né? E eles, apesar de estar na boa vontade, às vezes o cara não conhece tão bem, às vezes ele acha que vou vender barato e vou... Às vezes ele está comprando alguma... Às vezes ele não sabe. Então o que eu recomendo para vocês? Se você não conhece a marca na internet, você não tem certeza que é o óleo, não compre. Faça o seguinte, procure um terapeuta que revenda, um local, uma loja holística, loja pro natural, farmácia de manipulação. Você vai encontrar óleo essencial em clínica de estética, em vários lugares, tá? Profissionais de saúde, profissionais de beleza, lojas que tratam de saúde, lojas que tratam de beleza, todas elas já têm lá algum tipo de óleo essencial, já estão vendendo óleo essencial. Essas lojas você pode sentir, nessas lojas você pode sentir, pode perguntar. E aí sim, eu acho que depois dessa experiência você pode realmente comprar. Agora na internet, gente, eu fico assustado com o que eu vejo, sem brincadeira. E lá na internet tá todo mundo igual, né?
Uma marca tradicional que tenha 20 anos de experiência, ela fica do lado de uma empresa nova, a empresa vende mais barato, a pessoa compra e às vezes não está comprando óleo essencial. Ela vai pelo preço. Então, se você não conhece a marca, não conhece a trajetória, liga para a empresa, manda o WhatsApp, procura o contato, tenta se aprofundar, porque o óleo essencial, ele dura muito. Se você comprar um óleo errado e ele não funcionar, você vai ter que conviver com isso um bom tempo. E outra, também, fora que o risco de que pode fazer mal, também, né, porque a gente não sabe o que a gente está usando, se você não conhece, se não for o óleo verdadeiro, tem o problema de você nunca mais querer usar. E aí você vai perder uma coisa muito bacana, que eu acho que o maior prejuízo é esse. É a aplicação errada que te afasta do conhecimento depois, que gera. Então isso eu acho muito ruim, tá? Isso eu acho muito ruim. Então, eu acho que não tem como um leigo saber qual que é o óleo excelente ou não. O que vale é o resultado. Se você fizer o curso, obviamente você vai entender tudo sobre óleo essencial, você vai poder julgar. Mas assim, falando, não tem como. Por quê? Como eu trabalho nessa empresa aqui, na WNF, às vezes pode parecer tendencioso, mas não é, uma tendencioso. Minha vontade é que você tenha acesso aos óleos. Tem muitas marcas boas no Brasil e que sabem trabalhar com óleo essencial. Nós somos uma delas e tem outras também, né? Então eu acho que vale a pena valorizar aquelas empresas que já têm uma tradição e se afastar dos aventureiros que querem só pegar a grana e tanto faz se amanhã você gostou ou não gostou, tá? Então é isso. Aqui eu tenho mais uma pergunta para couro cabeludo, né? Que não tem muito a ver agora com a nossa parte de exercício físico. Ela está perguntando da argila, né, Simone? Mas eu vou perguntar para você. Argila no couro cabeludo, as melhores são a branca e a verde. Aí você procura estudar um pouquinho sobre isso e é só escolher qual que é a melhor. Quanto mais oleoso, mais verde. Quanto mais irritadiço, mais branca, ok? Isso é simples também. Aqui quer fazer um curso completo de óleo essencial Agil, já falei do curso. Qual óleo usar pós-treino? Bom, agora o pós-treino, então vamos lá, vamos seguir a lógica aqui do pensamento, tá? Para que serve a atividade física? O corpo humano, assim como todos os organismos vivos, eles estão conectados a uma lei da natureza chamada lei do movimento. A água está sempre em movimento, o ar está sempre em movimento, a planta está sempre em movimento, o sol, o planeta está sempre em movimento, o corpo está sempre em movimento. Então, tudo no universo respeita a lei do movimento. Se ficou parado, estagnou, começa a deteriorar. Então, o sedentarismo nada mais é do que um peso, né, que a pessoa coloca contra a lei do movimento. Ela se coloca como peso e isso prejudica ela. Então, para a gente poder colher os melhores frutos, trabalhar de acordo com as leis da criação, o ideal é manter-se em movimento. A lei do movimento, ela requer uma vivacidade intelectual, uma vivacidade intuitiva, uma vivacidade física, uma vivacidade anímica. A vivacidade, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com a boa vontade, com a vontade de fazer coisas legais, coisas bonitas, coisas nobres. Isso anima. Anima é alma. Anima. Então é dentro da gente que a gente sente isso. Então quando a gente fala, por exemplo, do verão, o verão é um marco que é o calor de volta. Porque no frio, no inverno, às vezes cedinho, você não quer passar frio, você não quer ficar resfriado. Mas é importante também manter o movimento, se aquecer, se movimentar, andar pelo menos. Então, quando a gente pensa em exercício físico, a gente tem que pensar que a gente está dentro dessa lei do movimento e não exagerar. Então, pense o seguinte, qual que é a primeira parte que a gente sente quando a gente não está em condicionamento físico? Você sobe 3 degraus de escada, levanta do sofá e já está ofegante. O sistema respiratório. Então, atuar através do sistema respiratório também significa fortalecer o corpo.
Então, o sistema respiratório, ele vai responder a óleos, por exemplo, como o eucalipto, né, que a gente sente no ar, óleo de alecrim, é um óleo que são estimulantes, que aumentam a capacidade respiratória. Óleo de menta. Uma vez eu fiz um produto que era uma mistura de alecrim e menta num spray à base de álcool para seleção de mountain bike brasileira. Eu conheço lá o treinador deles, é um amigo meu, e Eduardo Ramírez, né, falando o nome dele, e ele falou, eu vou treinar os caras, nós vamos correr lá na Europa, eu preciso que eles respirem, e aí criei esse produto. Então era uma mistura de menta e eucalipto, tá? Aplicava no spray e ele jogava na roupa. Enquanto o atleta estava treinando, ele respirava, aquilo limpava as vias respiratórias, dava um impulso. Então o sistema respiratório, ele vale como medida para o seu condicionamento físico, tá? Então o que ele vai fortalecer o nosso sistema respiratório? Andar rapidinho. Quem tem um corpo bom e consegue correr, corre um pouco. Um pouco de exercício sem exagero vai bombar o coração, vai fazer a parte aeróbica, o exercício aeróbico, né? Se você mora num lugar que não é fácil de andar, não é fácil ir no parque, obviamente a esteira ajuda, subir escada, esse tipo de coisa. Isso daí ajuda bastante. Olha lá, tem gente que está aqui que já pedala 50, 100 quilômetros. Aí é top, né? Super top, né? Então, o que eu acho bacana é que você entenda como está o seu estado do sistema respiratório e comece a trabalhar junto com ele, fortalecendo o sistema respiratório, tá? Então isso é muito importante. Depois, qual que é o outro sistema? Então, óleo de eucalipto, o óleo de tomilho, óleo de menta, são óleos que vão sempre agir no sistema respiratório. Depois, qual que é o sistema que vem na sequência? O sistema circulatório. Aí eu já estou falando do óleo de alecrim e assim por diante. Então, esses dois sistemas são sistemas que têm uma ligação direta com o condicionamento físico, circulatório e respiratório. Então, grava o óleo do sistema respiratório, eucalipto, o óleo do sistema circulatório, alecrim. Só que aí, pode ser que você tenha um pouco mais de dor, porque fica mais sentado, está mais enferrujado. Aí qual que é o óleo que a gente vai combinar para aliviar a dor? Porque aí você pode misturar os óleos, você pode fazer uma mistura, fazer um blend. Por exemplo, aqui, ó, eu estou com esse óleo daqui. Esse daqui é um óleo relaxante. Você pode usar no pós-treino. Mas ele é feito do quê? Ele é feito de arnica, feito de lavanda, feito de amêndoa e também tem óleo de laranja dentro. Tá? Então ele tem uma composição. Isso a gente chama de blend. Então, quando você começa a conhecer óleos essenciais, você tem um quebra-cabeça na mão. Você tem alguns óleos essenciais, ok? Alguns óleos essenciais que você vai misturar entre si. Nós temos um manual na WNF que é gratuito. Você pode entrar no site da WNF, você baixa o manual e você vê gratuito. Tem meu livro, se você quiser estudar um pouco mais, o livro. Tem o curso, que você pode aprender mais ainda se você quiser fazer o curso. Mas assim, para o dia a dia, se você tiver essa noção de quantas gotas no máximo você pode aplicar e como aplicar, você pode começar a fazer uso, ter essas experiências numa boa. Com a nossa indicação, você já consegue fazer isso. Então, olha lá, eucalipto respiratório, alecrim circulatório, eu tenho um pouquinho de dor, então o que eu posso usar? Lavanda. A lavanda alivia a dor. Então, o que eu faço? Eu faço uma mistura. Posso pegar aqui, por exemplo, um óleo vegetal, vou pegar o abacate, que seria para pele oleosa, ele tem 50 mililitros. Quanto que eu posso colocar de óleo essencial aqui para atividade esportiva? Você pode colocar aqui dentro 50 gotas de óleo essencial, se for desses 3 que eu falei. Mas aí você vai fazer como? 10 gotas de alecrim, por exemplo, umas 20 gotas de lavanda, por exemplo, e você pode colocar mais umas 10, 15, até 20 gotas de eucalipto, se você quiser. E você pode dosar de forma diferente. A regra aqui é o seguinte, é uma gota para cada ml. Então, se você respeitar essa dosagem, você vai fazer uma mistura mais ou menos de 2% de óleo essencial, né, dentro do óleo vegetal. Então, quem vai misturar é você. Quem tem que estudar o estado que você está é você. Não é uma dica que serve para todo mundo. Você tem que descobrir o que você quer fortalecer mais. Se você quer mais respiratório, você vai pôr mais eucalipto. Se tem mais dor, mais lavanda. Se você quer mais circulação, mais alecrim.
Esse é o pensamento básico de tudo que a aromaterapia faz. Se for para o cabelo, se for para o rosto, tal. Qual que é o pensamento básico? Não a dose, porque cada parte do corpo vai ter uma dose diferente de óleo essencial. Aqui eu tenho mais vascularização, então nessa região, o máximo de gotas que eu posso aplicar são 4. Aqui no rosto, tenho muitos sensores, o máximo de gotas que eu posso aplicar é de 1 a 2 no máximo. No corpo todo, até 8 gotas. Então veja bem, se você aplicar aqui 50 ml, né? 50 ml. E você for usar aqui 5 ml depois, quantas gotas de óleo essencial vai ter dentro? 5 gotas. Quanto que a gente usa de óleo no corpo todo? A gente não passa do que 5 ml mais ou menos para poder passar, para fazer esse treino que eu estou falando para vocês. Não é pouco. 5 ml é esse tantinho de óleo aqui. Mas ele não é pouco. O segredo dos óleos essenciais é justamente esse. É passar um tanto de óleo que ele penetre na pele e não fique oleosa, não fique engordurada, assim por diante, tá? Eu já vou falar do sistema linfático, aguenta aí quem está perguntando, né? Deixa eu seguir aqui o raciocínio, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só parar um pouco os comentários que eu preciso seguir esse raciocínio aqui, daqui a pouco eu volto, só um minutinho. Então vamos lá. Então a gente viu que tem uma base, que eu vou escolher o óleo de acordo, pode mandar coração, que eu gosto, apesar de não ter comentário, coração eu vejo. Aí, obrigado. Então você tem um óleo que vai ativar o sistema circulatório, um óleo que mexe no sistema respiratório e um óleo que mexe na dor. Quem vai decidir é você ou seu terapeuta, qual óleo você vai escolher. Dentro da dose máxima, você vai lá e monta. Isso é o maior valor que existe para a aplicação de óleos essenciais, porque você personaliza o seu produto do jeito que você gosta e consegue o resultado mais específico do jeito que você quer. Então, por exemplo, esses óleos que a gente falou, por exemplo, relaxante, isso daqui é um óleo para depois do treino. Se você treina muito, né, e fica depois com um pouquinho de dor muscular, esse óleo já está pronto, já está diluído, você não precisa misturar, ele já vem pronto. Aí você também pode adquirir um produto assim, se você quiser. Como eu falei, hoje, inclusive tem 15% de desconto na loja, lá o voucher que o Lucas deu, ó, WNF3008, e dúvidas vocês vão mandar para experience@wnf.com.br. Aqui no Linktree tem o curso, tem livros, tem caminhos para vocês poderem andar aí pelo nosso universo, tá? Então, você malhou um pouquinho, ficou com um pouquinho de dor, usa o relaxante, é gostoso para dormir, para desacelerar, é uma maravilha. Se está com um pouco mais de tensão, está mais dolorido, está mais pesado, aí tem o Tia Dolores. Então, esse aqui é o light e esse aqui é o top, né? O Tia Dolores é para dor, é um creme mesmo, para você passar quando você malha, como você tem muita tensão em algum cantinho, você faz Tia Dolores. Tem a versão creme e a versão né, óleo. Se você é terapeuta, por exemplo, e você entende um pouquinho de acupuntura, de shiatsu, então você tem aqui os pontos, certo? E aí tem o rolon relaxante. E aí se você olhar aqui a ponta desse rolon, ela é feita de metal, ela é feita de inox, para que você possa ir lá no ponto e você vai massagear pressionando, tá? Olha lá, o óleo sai um pouquinho, ó. Apliquei aqui na minha mão, acho que não dá para ver na câmera, mas eu vou lá no ponto e eu massageio, ok? Eu posso usar esse rolon em áreas pontuais, posso usar no rosto, posso usar na face, posso usar na região auricular. Eu tenho vários locais que eu posso aplicar usando como se fosse uma digitopressão, tá? Mais pro lado do shiatsu. Então você vai lá e aplica. Inclusive, às vezes, antes de pôr uma agulha, se você quiser aplicar, massageando um pouquinho o local para estimular, e depois você aplica a agulha, tá? Olha lá, sai bem pouquinho óleo, é suficiente, o cheiro é maravilhoso, é um baita de um produto, ultra acessível, mas é para quem sabe usar, né? Eu gosto muito de usar, porque eu aprendi a fazer algumas coisas sobre os meridianos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos vários pontos no organismo, nos pés, na cabeça, em vários lugares. Então, assim, obviamente eu não posso recomendar isso aqui assim, mas o que eu vou falar para vocês que eu faço?
Eu tenho, como eu conheço alguns pontos, eu pego o óleo essencial, e, em vez de usar agulha, eu vou lá no ponto e massageio o óleo essencial com aquela propriedade nos pontos do meu corpo. Então, uma das técnicas que eu uso mais, e eu ensino isso em curso também, é uma técnica de equilíbrio chamada Power Balance, que ela vem de uma outra técnica chamada Medicina Aromática Integrada, que é a aplicação de óleo essencial nos meridianos, né? E aí a gente tem esse Power Balance aí, que foi uma chinesa que me ensinou, e ela chama Cherry Lee, né? E ela me ensinou, ela falava, Fernando, aqui, ponto esse, e aí me ensinou a aplicar. E depois que eu aprendi, eu consegui desenvolver um pouquinho melhor a técnica. Então, o que acaba acontecendo? Você relaxa, quando você vai fazer uma massagem ou uma sessão de acupuntura, às vezes você leva 20 minutos, 30 minutos, 40 para chegar num estado de relaxamento que seja favorável para a sua homeostase ali momentânea, né? E aí, com essa técnica, você consegue isso em 5 minutos. É bem mais rápido. E isso é muito legal, mas isso daí tem que ensinar num curso. Por isso eu espero vocês começarem a se inscrever e a gente poder estar junto aí para passar esse conhecimento todo. Outra coisa, pergunta aqui, ó, posso usar óleos vegetais pela manhã antes do hidratante? Não. Primeiro você passa o hidratante e depois você passa o óleo. Primeiro o hidratante e depois o óleo. Então, água, hidra. A água é mais pesada, vai primeiro, óleo é mais leve, vai por cima. A água entra na pele, passa óleo, óleo segura água na pele. Esse é o princípio, tá? Então, sempre que falar de hidratação, primeiro o hidratante, por último o óleo. O óleo é sempre o finalizador. Guardem isso no mindset, aí na mente de vocês. Aqui nós já falamos. Existe algum óleo que ajude a acelerar o metabolismo? Bom, agora talvez essa pergunta esteja ligada a questões de gordura, né? Sim, eu mostrei no livro aquela página que já tem as moléculas que são mapeadas como lipolíticas, porque essas são as moléculas que vão estimular, por exemplo, as células que têm relação com gordura, os adipócitos, e vão deixar essa gordura que já está ali armazenada já mais facilmente disponível. Então, dentro de um processo metabólico, essa gordura seria mais facilmente consumida ou eliminada pelo corpo. Então, o metabolismo, quando a gente fala de óleo essencial e metabolismo, aí quem entende já de estética, de biologia celular, por exemplo, sabe que o metabolismo, né, ele está acontecendo na célula, tem uma fase chamada anabólica, que a célula absorve substâncias simples, elabora dentro dela substâncias complexas e cataboliza. Então, o metabolismo ele tem duas fases, uma anabólica e uma catabólica. A anabólica pega a substância simples, complexa, depois transforma em substância complexa e libera para o meio. O óleo essencial tem essas duas substâncias, já vem de fábrica. Ele tem dezenas de substâncias simples que atuam no fluido intersticial, ali no entorno da célula, e tem substâncias complexas. O que isso significa para a célula? A célula olha para simples e fala, opa, deixa eu fazer produtos. E depois ela complexa esses produtos e vê que está cheio de complexa no meio extracelular também, então ela libera, porque ela fala, opa, já estão liberando, então está na hora de eu liberar. Isso acelera o metabolismo, acelera a cicatrização, acelera várias coisas. Quem conhece o óleo essencial e vê a aplicação, sabe o resultado acelerado dos processos. O grande lance do óleo essencial, o corpo ele tem uma capacidade de se regenerar, de curar. Uma cicatriz, ela vai acontecer. Tá? Você cortou, ela vai fechar. Obviamente tem que estar limpinha, não pode ter micro-organismo e tal. Quando eu faço o uso de óleos essenciais no processo de limpeza de uma cicatriz, que eu vou fazer compressas com óleo, essas compressas ajudam a limpar a ferida e acelerar o processo de cicatrização do corpo. Não é o óleo que é cicatrizante, é permitir que o corpo cicatrize mais rápido. Isso tem a ver com essa questão de acelerar o metabolismo também. Tá? Então, quando a gente falar de gordura localizada, de tornar essa gordura mais permeável, aí nós vamos ter o óleo de grapefruit,
Vamos ter o óleo de limão siciliano, óleos com terpenos, né? São bem lipolíticos. O próprio óleo de alecrim ajuda, tá? Então esses óleos aqui são óleos que favorecem, né? Se quiser pode dar um print, nos trabalhos que você queira fazer de atividade física para redução de medida. Se você não fizer atividade física, não vai acontecer nada, tá? Então você vai ter que fazer. Você pode fazer o regime, ele vai te ajudar também, o óleo ajuda, né? Ele ajuda, mas você precisa entender o seguinte, toda vez que você fala de acúmulo de gordura, é porque a quantidade de energia que está entrando, ela é muito maior do que a quantidade de energia que está saindo. O equilíbrio do corpo, da forma do corpo, está ligado a essa equação. Quanto que eu coloco para dentro e quanto que eu gasto. Esse equilíbrio é uma tarefa também para cada indivíduo. Cada indivíduo tem que ver o que ele está comendo, ele é responsável por isso, e como que ele está gastando. Ah, mas eu fico sentado, eu fico isso, eu fico aquilo. Bom, se você ficar sentado, mais um motivo para que você movimente seu corpo. Tem que achar um caminho. Não adianta ficar sentado e cansado, depois fica grave a situação, tá? Então tudo isso daí está ligado a essa questão do metabolismo, né? Aqui também a queima de gordura, que foi a pergunta da Dayana, que eu respondi aqui junto. Então, grapefruit, ok? Se você tem um lado mais inchado do que gordo, tá? Vamos dizer que o corpo está mais inchado, retenção de líquido e tal. Aí o óleo adequado é o óleo de lemongrass. Lemongrass, cedro, cipreste, junípero. Olha lá, cedro, lemongrass, são óleos que eles têm uma característica, depois vocês podem estudar, flebotônicos, eles são mais detox. Se acumula líquido é porque também tem toxina. E a toxina, ela tem que ser eliminada por onde? Pelo sistema venoso, né? A gente tem o sistema arterial, que leva oxigênio e vai alimentar as células, e tem o sistema venoso, que tira o dióxido de carbono, que vai tirar o gás carbônico e vai pôr para fora. Nesse mesmo processo tem os nutrientes e tem as toxinas, né? Então, esse processo de limpeza são os flebotônicos que ajudam. Então, óleo de cedro, cipreste, junípero, lemongrass. O lemongrass, ele é nefrotrópico. O que significa isso? Estimula a função renal. Igual o cloreto de magnésio, né? Quem gosta de cloreto de magnésio, toma ou faz uso, ele é bom porque ele ajuda o trabalho dos rins. E aí nós temos o lemongrass, que ajuda também nesse mesmo tipo de trabalho, tá? Então aqui a gente já... Olha, as dores de fibromialgia, conforme perguntaram aqui, você pode usar o wintergreen. Se ele for muito forte, pode usar lavanda, lavandim. Esses são os óleos que vão aliviar esse tipo de dor. Também tem que ver o tipo de tecido e as questões, como que ela tá, né? A situação. Mas aí é sempre importante conhecer um terapeuta, procurar um caminho, né? mais adequado. Não pegar aqui só o que eu estou falando e já tentar resolver. Se for um estado mais grave. Se for um estado leve, pode tentar, porque aí pode ser que você consiga alívio, né? Estão perguntando quanto custa meu livro de óleo essencial. Olha, a média de preço acho que é R$79. Acho, tá? Mas eu já vi na internet por 50, já vi por 100, então tem que dar uma pesquisada. Na Amazon vende, tá? Na WNF também vende, então é fácil de achar meu livro aí, tá? Chama Técnicas de Aplicação dos Óleos Essenciais, professor Fernando Amaral. Espero que você goste do meu livro. Como dizem os autores, né? Os autores, eles falam o seguinte, eles falam... please, buy my book if you like. Então, eu estou pedindo para vocês também. Se você ainda não tem, por favor, compre e estude, que vai ser muito legal. Estão falando aqui, o Estúdio Tainara, falta criar shampoo e condicionadores sólidos. Em breve nós vamos estar com esses produtos também, né? Gostaria de saber como faço para ter um código para indicar os óleos essenciais. Olha, aqui no Linktree, também, Linktree é o seguinte, aqui na nossa bio está lá escrito Linktree em azulzinho. Clica lá, vai abrir um monte de tópicos. Nesses tópicos tem livros muito legais, coisa muito boa de informação, tem site, tem
o curso, e lá também tem consultores afiliados. Então, como se tornar um consultor afiliado, que é a indicação por código. Então, por favor, vai lá que nós vamos cuidar de você. Óleos essenciais que podem auxiliar na obesidade. Quais? Bom, a obesidade, ela tem vários aspectos, né? Do que nós falamos, né? Nós estamos falando de exercício físico, de usar óleo, de um recurso, tá? Mas vamos tratar a obesidade como um todo. Então eu falei agora há pouco, assim, a quantidade do que entra com a quantidade que é gasta, né? Isso vai acumulando gordura e tal. Mas a obesidade, ela também é um pouco o estado de espírito, né? Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, quando a gente vê uma pessoa obesa, e essa pessoa obesa fala assim, eu quero perder peso, e ela vai para perder peso, parece que todo mundo vai, você consegue, faz, né, dá um impulso para ela. Por que isso? Porque existe uma importância, que é de sair daquele estado, né, de acúmulo, um estado mais mórbido, mais parado, para um estado de atividade, que é de, novamente, essa lei do movimento que eu falei para vocês. A gente não tem força contra as leis da natureza, a gente tem que andar com elas, a gente tem que respeitá-las, procurar por elas, procurar entendê-las, né? Então, a obesidade, ela é antagônica à lei do movimento, que vai acumulando, vai ficando cada vez mais parado. E você quer movimentar. Isso cria uma ansiedade dentro da pessoa obesa também. E, ao mesmo tempo, para contrapor essa obesidade, entra um desistir, uma desistência. Não vou fazer isso, isso dá muito trabalho. O remédio adequado aí é o estado de espírito, em primeiro lugar. Fala assim, bom, eu preciso vencer esse estado. Eu preciso me tratar. Bom, existe vários tipos de tratamento, existe toda uma teoria sobre isso. Mas a regra básica é isso, o que entra tem que gastar. Então a gente vê, por exemplo, pessoas, eu conheci uma pessoa há poucos dias atrás, ele estava fazendo uma filmagem, ele falou para mim que ele tinha 150 quilos. E ali ele devia estar com uns 90. Foram quase 60 quilos. Ele falou que perdeu 30 quilos no primeiro ano, que ele começou a pedalar, andar de bike. Eu falei, que você fez isso tudo sozinho? Ele falou, nossa, cara, várias vezes eu achei que, né, que eu não ia conseguir. E ele chegou num estado que ele estava super bem. Isso é tão bacana de ver, porque esse esforço, é igual a pessoa que é tabagista, ela quer parar de fumar, ela faz o esforço. Então quem não fuma, ajuda, né? Então, essa energia de ajudar, tá, ela faz parte dessa lei do movimento, que a gente tem que valorizar isso e tentar usar ela a nosso favor. Então, eu vou voltar aqui os comentários, tá, para o pessoal poder responder aí as dúvidas de vocês e tal. A gente já está chegando também no finzinho aqui, né? Então, pensa o seguinte, né? Se a gente consegue sair desse estado de espírito mórbido, paradão, e pensa assim, a obesidade é um desafio, e aí você, hoje, olha o tanto de informações que tem, óleo essencial, nutrição, alimentos orgânicos, material especial, você tem vários parques, quem mora em São Paulo, quem mora no interior, tem vários locais para você se deslocar, procurar atividades assim, ajudar na casa, evitar o controle remoto, né? Evitar ficar sentado demais, procurar fazer uma rotina e gastar essa energia, pôr ela para se movimentar. Aos poucos vai indo, aos poucos vai indo, aos poucos vai indo. Então, no ser humano existe o seguinte, quanto menos você faz, menos você faz. Quanto mais você faz, mais você faz. É a mesma história lá, tá sempre fresquinho porque tá sempre quentinho, tá sempre quentinho porque tá sempre fresquinho, né? Quem tem aí os 50 anos que nem eu já sabe, isso daí era publicidade que tinha de biscoito na TV, né? Então a gente fala, tá sempre fresquinho porque tá sempre... Por quê? Porque ali, ó, rápido, tá movimentando. A mesma coisa conosco. Então a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar do corpo, porque isso é muito importante, tá? Então, o primeiro passo da obesidade, antes de usar os óleos essenciais, é tentar sair desse estado de espírito e procurar realmente fazer uma estratégia terapêutica. Aí os óleos essenciais ajudam. Por quê? O alecrim, por exemplo, se você sentir o cheiro na sua casa, você vai querer fazer alguma coisa. Eucalipto, você não vai querer ficar relaxando. Agora a lavanda já vai te fazer dormir. Então isso é para de noite. Na hora que você está ali querendo varar a noite, vendo filme, comendo pipoca ou pizza, tomando Coca-Cola, né? Então aí você troca tudo isso, põe uma lavanda, lê um bom livro, dorme, acorda cedo
e vai dar uma caminhada. Começa andando, começa aí, sei lá, com 500 metros, depois 1 quilômetro, depois 2 quilômetros. Tem o Rogério Fernando, não sei se ele está aí na live, ele trabalha conosco. Quando ele começou a trabalhar, ele não era maratonista, hoje ele é maratonista, preparador físico, ele tem várias atividades, assim, super bacana. Isso eu vi ele fazendo, isso não tem mais do que 10 anos, tá? Então é muito bacana. Aqui alguém perguntando, fazendo essa diluição de 50 ml e tal, quantas vezes você pode usar por dia? Olha, você pode usar 1 vez por dia a 2 vezes por dia, tá? Você pode usar isso tranquilamente que não vai te fazer mal nenhum. Tarará, deixa eu ver aqui mais alguma. Queima de gordura, eu já falei, de metabolismo também. Algum óleo vegetal tem proteção contra raios solares? Não. Óleos vegetais não têm proteção contra raios solares. Eles aumentam o metabolismo também, então vai queimar mais. O que acontece é que quando você passa óleo vegetal e vai para o sol, ele não queima imediatamente, porque o óleo segura um pouco mais água na pele. Então o que você sente? Você não sente o sol queimar. E aí depois pode queimar. Então tem que tomar cuidado, tá? Parte de compulsão alimentar, o que ajuda bastante é óleo de erva doce, que perguntaram aqui agora. Óleo de erva doce, você pode ter óleo de erva doce, você cheira. Óleo de lavanda, você também pode cheirar. Óleo de laranja. Esses óleos, eles são óleos que eles vão trabalhar no sistema límbico, no cérebro, e eles vão mudar um pouco a forma como o corpo enxerga esse apetite excessivo. Então são óleos equilibrantes. Então às vezes você está com a compulsão. Existe também... Eu vi uma palestra de um médico falando o seguinte: muitas situações de fome, de querer preencher o estômago, às vezes é a falta de água. Então, porque a pessoa não bebe água suficiente, ela está com sede, então o estômago fica procurando, né? Então, vamos tentar ingerir também bastante água, o suficiente, aí dentro das recomendações que se falam diariamente, e vamos ver o que acontece, tá? Então, isso é muito bom. Algum óleo vegetal tem proteção contra raios solares? Já falei. Qual é o óleo essencial bom para hemorroidas? Pergunta interessante. Eu acho que aqui na minha frente eu tenho o óleo bom. A mistura que eu recomendaria seria esses dois aqui, ó: junípero e lavanda. Como que você faria isso? Uma bacia rasa, não muito profunda, coloca água morna, ok? Coloca umas 3 gotas de junípero, umas 3 gotas de lavanda, num copinho. Deixa eu pegar aqui meu copinho de óleo, onde que ele foi parar? Então, coloca uns 2 ou 3 copinhos desse aqui de leite integral. Você pode misturar aqui a primeira dose do óleo, depois você vai colocar leite no óleo e você vai colocar esse leite com os óleos essenciais na água. E aí você pode ficar sentado, né? Você pode ficar sentado na bacia e deixar que os óleos façam esse trabalho, ok? Então, para hemorroida é bom, só que tem que tomar cuidado também com a hemorroida, porque a hemorroida não pode fazer muita força e assim por diante e tal, tá? Então isso é importante. E depois aqui, qual óleo para tirar a preguiça e fazer exercício? Sem dúvida nenhuma, óleo de menta e óleo de alecrim são 2 óleos que de manhã, limão, siciliano também. Óleos tônicos, né? Se você sente o cheiro, você já dá uma estimulada. O leite, que estão perguntando aqui, por que o leite? O leite ele funciona como um emulgador, o leite mistura na água e mistura no óleo. Então o óleo mistura na gordura do leite, tem que ser leite integral, tá? Ele mistura ali no que seria a nata, o óleo fica ali, e depois fica mistura na água, a pessoa pode tomar banho e assim por diante. Tem alguém falando aqui sobre ingestão, então eu já falei várias vezes em várias lives sobre esse tema, que a ingestão de óleos essenciais sem um acompanhamento, ela não é segura, independente da marca. As pessoas mais especializadas em óleos essenciais hoje no Brasil, elas vão recomendar que você só faça isso sob um acompanhamento de um profissional. Então, como a live é uma live pública, e tem muita gente que não tem tanta experiência,
Então, em respeito à segurança dessas pessoas, eu não costumo a ensinar a ingestão e nem recomendar o uso interno de óleo essencial sem acompanhamento de um profissional habilitado para isso. Para preguiça eu já falei. Então, pessoal, tem aqui agora um momento, né, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Óleo essencial, óleo vegetal, também podem misturar em creme. Esse daqui é um creme para quem gosta, né, que é da Skincare WNF aqui, ó, o creme neutro. Esse creme ele é feito para adição de óleos essenciais. Só que nesse creme aqui, você pode misturar também, se você quiser, argila. Se você quiser, você pode misturar mais óleo vegetal. Você pode pôr água termal, deixar ele bem fininho. Ele é uma base que você consegue fazer um monte de coisas com ele. São coisas espetaculares, tá? Então isso aqui é muito bom, ó. Quem tem dor na articulação aí tá passando rapidinho, Leci. Olha aí, Leci. Tia Dolores. Vai conhecer a tia Dolores, você vai agradecer bastante. Você vai ver, vai ficar bem aliviado. Então, o creme neutro, ele também vai funcionar alongando, né? Então, vamos dizer que você já preparou a sua mistura de óleo essencial com óleo vegetal. Quando você coloca o creme, você ganha mais espalhabilidade. Então, se você é profissional, por exemplo, da área esportiva, atleta de performance, que tem que fazer massagem depois, assim por diante, então é algo que você pode usar como recurso também, tá? E esses cremes, eles duram bastante, tem um valor muito acessível. Obrigado, Sil, pelos parabéns aí, você é muito bacana, obrigado, viu? E aí eu queria falar de duas coisas interessantes também que estão aqui, porque quando a gente faz prática de exercício, dói, às vezes o pé, às vezes tem equipamento que você quer limpar, às vezes tem um monte de coisa. Então, a gente desenvolveu esse cara daqui, ó, o Igifresh, tá vendo? Ele é ligado à podologia porque o podólogo usa esse produto para limpar. Ele limpa ali a mesa, limpa o pé, ele passa antes de fazer a lixa, para que não saia voando pó ali com nenhum tipo de micro-organismo. Então esse produto é um baita de um higienizador super bacana, né? Então você vê que ele já tem os óleos essenciais, ele é uma embalagem grande, bem acessível, então usa. Se você malha bastante, o pé às vezes fica ali calejadinho, ele pode secar um pouco, tal. Às vezes você vai tomar banho na academia e assim por diante, fica... Então a gente tem ali uns produtos que são para proteção do pé. A podopasta, que seria um creme para um pé mais ressecado, e o podocreme para um uso diário. Então esses dois produtos aqui, eles também são grandes coadjuvantes para quem tem o pé escamando, frieira, esse tipo de coisa. E aí, quando evolui para uma coisa mais grave, que chega a chegar na unha, que a unha pode ficar acometida por algum tipo de debilidade. Aqui estão perguntando, tia Dolores contém cânfora? Não contém cânfora. Ela não contém cânfora. Ela contém uma coisa chamada salicilato de metila, ok? Então tá aqui, ó. Esse daqui é o Fungipro, para uma unha extremamente danificada, e esse aqui é o Kerapro, para uma unha simplesmente ressecada. São dois produtos que também acompanham a gente. Às vezes a gente começa a fazer caminhada, começa a correr ou ter mais impacto, e as unhas dos pés, elas às vezes delaminam, machuca, às vezes podem encravar. Então esses produtos permitem que você tenha uma manutenção super bacana. Para quem corre aí, faz muita atividade física e soa, o Podofresh também, ó. Esse aqui vai tirar o odor dos pés. E o Mini Igifresh para você carregar na bolsa, se você limpa o equipamento. Você passa no equipamento, pode ser o Imuno também, tá? O Imuno também é top. Mas quando você for malhar, você pode usar no equipamento. Bom, pessoal, acho que a gente chegou aí ao nosso finzinho. Vou pedir mais uma vez, quem quer fazer o curso, vai lá, por favor, no Linktree. Já fala que você quer fazer o curso. Ó, tá aqui, ó, perguntas que eu não consegui responder, vocês mandem para experience@wnf.com.br. Se você quer aumentar a sua coleção de óleos essenciais aqui, ó, WNF 3008 é o voucher de hoje. Ele vale até amanhã apenas e 15% de desconto, tá? Então isso é muito bom. Ó, mão calejada na terapia, também, ó, eu usaria uma aguinha termal, usaria um creminho desse daqui, eles amaciam bastante, tá? E você vai gostar. E a água termal não tenho aqui agora, mas ela penetra bastante na pele, ela alivia, né? E é isso, pessoal. Eu acho que hoje foi bacana, falamos bastante, eu estou 1 hora aqui falando sem parar. Vou liberar vocês para jantarem, para quem não jantou ainda,
Para quem já jantou, vou liberar vocês para o repouso. E tá ali, ó, WF Responde 1, tá lá, Experience, né? Ele tá querendo ajudar, tá bom? Mais uma vez, assim, um grande obrigado pela presença de vocês. É sempre bom estar com vocês aqui de segundas-feiras. Tem muita novidade aí que vai chegar, tá? A gente está aprontando umas novidades aí que são irresistíveis e logo logo a gente passa para vocês. Um grande abraço para vocês e uma boa noite, boa semana.